A intubação orotraqueal é um procedimento realizado em situações de emergência que visa a colocação de uma cânula no interior da traqueia com o auxílio de acessórios específicos para assegurar um suporte ventilatório eficiente e seguro, além de permitir a permeabilidade da via aérea e evitar a aspiração de conteúdos da orofaringe ou regurgitados a partir do esôfago. Este procedimento é indicado em situações como fadiga da musculatura respiratória, doença neuromuscular, proteção das vias aéreas, obstrução das vias aéreas, instabilidade hemodinâmica grave e dentre outras. Algumas das contraindicações deste procedimento são abscesso da faringe, epiglotite epidérmica, traumatismo de face, que neste caso existe uma indicação para cricotireoidostomia, tumor com deformidade da via aérea alta e se houver uma indicação para traqueostomia eletiva. Quando deve ser realizado esse procedimento? Por ser comum haver dúvidas acerca do momento ideal para intubar o paciente, é recomendado uma análise que avalie 3 aspectos. Há dificuldade em manter a via aérea do paciente pérvia ou protegida? Há dificuldade em manter a ventilação ou oxigenação do paciente? E há algum sinal que indique um curso clínico desfavorável para as vias aéreas? Caso seja confirmada alguma dessas suspeitas, deve ser realizado o procedimento. Inicialmente, é necessário que o médico inspecione a região cervical, palpe as estruturas como a laringe, auscute o estridor e defina a presença de alterações pulmonares com pneumotórax ou hemotórax. Após realizada a paramentação cirúrgica, a técnica dos 7 P's deve ser iniciada. O primeiro P significa preparar os equipamentos. A preparação ideal deve durar menos de 5 minutos e nessa etapa deve ser feita a avaliação do paciente, o checklist de material, a monitorização, o preparo de drogas e o acesso venoso. Os materiais utilizados são laringoscópio com jogo de lâminas no tamanho adequado ao paciente, que deve estar à beira do leito, devidamente testado quanto ao seu funcionamento, o ambu, o fio-guia, o tubo endotraqueal do tamanho desejado e um tubo 0,5 mm menor também deve estar à mão, drogas, aspirador e oxigênio. Importante lembrar-se de testar o laringoscópio e o cuff antes da realização do procedimento. O paciente deverá estar conectado a um monitor com, no mínimo, cardioscopia, oximetria, pressão arterial e capnografia em forma de onda. Além disso, o acesso venoso fixado e funcionante também é necessário, sendo preferencialmente 2, para o caso de falha na divertida de um dos acessos ou necessidade de infusão de fluidos ou drogas vasoativas. O segundo P diz respeito à pré-oxigenação. Deve durar de 1 a 5 minutos e sempre que a situação clínica permitir. Porém, não deve ser postergada a intubação no caso do paciente com instabilidade hemodinâmica. Essa pré-oxigenação deve ser realizada com o paciente em ventilação espontânea, utilizando o O2 a 100% com o auxílio do ambu. O objetivo deste procedimento é aumentar ao máximo a saturação do paciente, possibilitando maior tempo de apneia durante o procedimento. O terceiro P diz respeito ao pré-tratamento. Realiza-se analgesia com o uso do fentanil 2 a 3 mg por quilo via endovenosa ou a lidocaína 1,5 mg por quilo via endovenosa também, e a sedação com a utilização do propofol. O quarto P diz respeito à paralisia ou bloqueio neuromuscular com a utilização da succinilcolina. Nessa etapa, é utilizada uma droga hipnótica e em seguida o bloqueador neuromuscular. A administração deve ser feita em bolos e de forma rápida. Quando concluída a manipulação medicamentosa, o paciente estará em condições ideais para a realização da intubação orotraqueal em menos de 60 segundos. O quinto P diz respeito ao posicionamento do paciente, podendo ser de 2 tipos. O método convencional, em que se eleva o dorso da cama a 45 graus, quando possível, e posiciona-se o coxinho occipital embaixo da cabeça do paciente, a fim de alinhar os eixos faríngeo, laríngeo e oral com hiperextensão da cabeça. Ou o paciente pode ser posicionado em rampa, utilizado principalmente em casos de pessoas obesas, com a colocação de lençóis ou campos cirúrgicos dobrados sobre a região dorsal do paciente, além dos colocados sobre a região occipital. O sexto P diz respeito à passagem do tubo. Deve ser introduzido o laringoscópio lateralizando a língua para a esquerda e apoiando o fim do laringoscópio na valécula epiglótica, com movimento para frente e para cima em formato de J.
Deve ser visualizada as cordas vocais, feita a introdução do tubo e a insuflação do cuff. O 7º P diz respeito à pós-intubação. Primeiramente deve ser auscultado o estômago e em seguida as bases e ápices pulmonares. Deve ser identificado no capnógrafo, que é o padrão ouro, a PCO2, que deve estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. O processo de desintubação apresenta os mesmos riscos da intubação orotraqueal, além de edema de glote, disfunção das cordas vocais, hipotermia, distúrbios eletrolíticos e ácido básicos. As complicações da IoT podem ser relacionadas à técnica da laringoscopia, como a dificuldade de intubação, a intubação esofágica, a fratura de dentes, o sangramento da mucosa, a lesão da estrutura glótica, lesão cervical devido ao posicionamento da cabeça e entre outras. Além disso, as complicações podem ser relacionadas ao tubo orotraqueal, como lesão do aparelho fonador, rouquidão pós-operatória, dor na garganta, lesão traqueal, infecção pulmonar e entre outras.